Muito bom dia! Coisa boa, segunda-feira, começando a semana com a palavra de Deus, né? Que bênção poder desfrutar desse privilégio que Deus nos deixou. Carta de amor de Deus para nós, né? Quero dar bom dia para você que está em casa, já tomou seu cafezinho, está tomando, vai tomar, bom apetite. Obrigada por abrir a porta da sua casa para que possamos ter esse momento junto de comunhão com a palavra de Deus. Continuando, né, os programas sobre os problemas da nossa geração, hoje nós vamos falar de um problema que eu tenho certeza que você já teve ou tem. Eu posso falar por mim que eu já tenho, que eu já tive e às vezes me pego nele. O problema da comparação, a geração da comparação. Já se pegou no celular se comparando com a vida, aquela vida bonita, aquela viagem que você gostaria de fazer, com aquela família dos sonhos, com aquele trabalho ou com o corpo, enfim. Já se comparou com alguém? Eu tenho certeza que esse programa vai falar com você. Essa geração ela está sempre se comparando com todos ao seu redor, né, como modelo de perfeição. E nesse processo, onde há comparação, nós percebemos o sentimento de que para se sentir importante ou realizado, é necessário fazer ou estar fazendo aquilo que se deseja naquela comparação, né? E assim, a gente acaba experimentando um grande sofrimento e o sentimento de cobrança exacerbada, exatamente. O que isso acaba? Acaba dando ruim, né? E olha só, vou ler um versículo que diz o seguinte, presta atenção nesse versículo. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Olha só que interessante. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então, Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. João 21, 18 a 22. Olha que palavra que Jesus fala para Pedro, não se comparar. Tem uma coisa que a gente precisa fazer, seguir a Jesus Cristo. Eu tenho certeza que esse programa vai falar com você e olha como a gente pode ser revigorado pela palavra contundente de Jesus. Para mim e para você, olha só, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Pedro acabava de ouvir a palavra. Uma palavra muito difícil, né? Você vai morrer dolorosamente. Seu primeiro pensamento foi o quê? Comparação. E João, se eu tenho que sofrer, será que ele tem que sofrer? Outra pergunta, se o meu ministério terminar assim, será que o dele também terminará assim? Se eu não conseguir viver uma vida de ministério frutífero, será que ele viverá? O que Jesus falou para Pedro é que ele fala para mim e para você nessa manhã. O que te importa? Quanto a ti, segue-me. Não compare os seus bastidores com o palco dos outros. É uma frase que eu adotei também para mim, porque a gente fica olhando o palco dos outros, tudo bonito, e a gente esquece que a nossa vida tem bastidores, né? Então não compare os seus bastidores com o palco dos outros. Olha só. Vamos ver o que as pessoas responderam sobre comparação. A gente andou pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros ali e perguntamos o que as pessoas pensam sobre comparação. Vamos ver. Sim, eu acho que sim. Acho que cada um tem o seu chamado com Cristo, seu relacionamento. Também, como acabei de ouvir, cada um tem seu DNA, cada um tem sua característica. Então tem que sermos sempre próximos de Deus para entendermos quem somos diante dele. Pode nos afastar do verdadeiro caráter de Cristo, uma vez que o nosso maior exemplo para ser seguido é o próprio Jesus, né? Ele se fez carne para que fosse nosso maior exemplo. E todas as vezes que a gente começa a se comparar ou com outras pessoas, enfim, a gente tende muitas vezes a ser levados a errar mais. Então, se a gente precisa de um padrão, esse padrão
é Cristo. Olha aí, o pessoal tá ligado, né? Se a gente precisa de um padrão, esse padrão é Cristo. Muito bom. Quero agradecer as pessoas que sempre respondem, né, a gente ali na igreja, no meio, né, dos intervalos dos cultos. E muito obrigada, porque vocês acabam colaborando muito com o nosso programa e é muito bom saber a opinião de vocês. É gostoso de ver, né, que as pessoas, né, tenha consciência, algumas, que Cristo é o nosso verdadeiro modelo de comparação. Somente se comparando a Ele é que nós poderemos, né, melhorar. E eu quero dar bom dia para a Natasha, para a Luana, para a Delva, para o José Arlindo, que já estão acompanhando a gente. A Delva lá de Uruará, Pará. Que Deus abençoe e obrigado. Olha só, esse programa vai falar muito com você. Quero já aproveitar para dizer para você se inscrever no canal, né, e compartilhar. Aproveita enquanto não começou a entrevista ainda, porque na entrevista você vai poder mandar aquela pergunta: como eu lido? E como, né, eu posso ajudar alguém que vive se comparando? Enfim, qualquer pergunta você pode mandar que o nosso convidado vai responder tudo hoje. E já aproveita e se inscreve no canal e compartilha o canal. Manda aí no seu grupo de WhatsApp, seja um missionário online, né? Compartilha para que essa TV possa continuar no ar, né? Então, você pode nos ajudar. Vamos lá, vamos conversar com ele, Léo Campanha, que está sempre aqui conosco, graças a Deus, e falar sobre o problema da nossa geração, da comparação. Bom dia, Léo, pastor Léo. Bom dia, Lídia. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, falar desse assunto interessante, um assunto que creio que dá para a gente fazer umas viagens boas aí, umas aplicações práticas para o nosso dia a dia, né? Ô, Léo, você já se pegou se comparando? Já muito, né? Eu creio que é algo natural, uma inclinação natural do nosso coração, né? Uma vez que a gente ainda não aprendeu de maneira correta a olhar para a nossa verdadeira identidade e buscar prazer e satisfação no único que é capaz de dá-la, e a gente tem a tendência de se comparar e achar que, por conta dessas coisas que nós não temos ou não conseguimos fazer, enfim, nós estaríamos mais satisfeitos, mais completos, mais plenos, se nós as tivéssemos, se nós as fizéssemos, né? Então, eu creio que é natural e a gente passa, né? A gente vai falar ao longo desse programa sobre algumas coisas, mas tem coisas que são boas de serem feitas, coisas são más, né? São ruins de serem feitas. A gente tem que fugir sempre daquela resposta muito pronta de assim, ó, é certo ou é errado. A gente pode ver que em alguns momentos vai fazer sentido isso, em alguns outros momentos não vai fazer sentido. Então eu creio que a grande questão é como a gente buscar em Deus sabedoria para conseguir fazer essas comparações nos momentos corretos, né? Quando a gente deve deixar de fazer essas comparações. Eu creio que com sabedoria vinda do alto, né, a gente pode ter uma vida muito mais tranquila nesse sentido, né? E o descanso que a gente pode ter é que o Tiago, meio-irmão de Jesus, disse que quem pede sabedoria a Deus, ele dá de maneira liberal, de maneira deliberada e de maneira abundante, né? Então temos que buscar no Pai essa sabedoria. Isso que você falou foi muito interessante, Léo, porque a sabedoria e discernimento também, acho que andam juntos, né? Para poder, porque do jeito às vezes que a gente fala, parece que a comparação só é ruim, né? E não é, a gente vai falar sobre isso, porque há uma comparação boa, né? Existem, eu diria que não existe apenas uma, existem algumas comparações que podem ser aí produtivas para a nossa vida, né? Se parasse aqui, só de pedir sabedoria e discernimento para Deus nesse ponto, já estava valendo o programa, né? Mas tem mais coisa ainda. A gente está falando, Léo, nessa série de programas sobre os problemas da nossa geração. E a gente vê muitos problemas surgindo. Você acha que a comparação é um vilão aí dos problemas que a nossa geração... Você acha que a nossa geração tem se comparado muito? Eu acredito que a comparação, ela não é um privilégio, vamos falar assim, não é uma característica somente do tempo que nós vivemos. É uma característica que sempre existiu, né? A comparação, ela sempre esteve presente. Então a gente precisa, talvez, o que a gente pode falar é se houve uma intensificação disso no nosso tempo, por conta de recursos que nós temos. Sim, que a velocidade da informação é muito rápida, né? Então, por exemplo,
a nossa geração fica muito mais fácil de você querer comparar coisas, uma vez que as pessoas se expõem de maneira absurda nas redes sociais, por exemplo. Daí eu não estou falando que existe necessariamente um erro quando você se expõe na rede social. Sim. Isso vai depender da maneira como você faz, né? A gente tem até conversado isso mensalmente no Sempre Juntos, né? Junto lá com a Tainá. A gente tem conversado da questão do uso da tecnologia, né? Nesse sentido. Então, eu creio que a comparação, ela é uma marca dessa geração, como foi marca de outras. Sim. Talvez, a gente possa falar de uma intensidade maior. Talvez hoje isso seja mais agudo. Acredito que sim. Tanto como as consequências, né? Sim, por conta dos meios que nós temos hoje. Nós estamos usando agora um desses meios. A gente está aqui no YouTube, né? Estamos transmitindo isso aqui. Nós estamos usando as redes sociais para transmitir algum conteúdo. Por exemplo, uma comparação que pode surgir ruim, aqui depois a gente vai discutir mais sobre isso, mas algumas pessoas podem olhar para a sua igreja e falar assim, mas minha igreja não tem uma TV dessa. Isso. Né? A minha igreja não tem condições de ter isso. O ponto é, mas será que ela precisa? E eu não estou falando, e aqui não estou estimulando a fazer, eu acho que pode fazer, eu acho que deve. Uma coisa que as pessoas esquecem é há quanto tempo nós começamos esse trabalho. Sim. Então a gente começou com um trabalho de tecnologia para levar a palavra de Deus, tem aí 10 anos pelo menos. Ele está falando de 10 anos, uma década. Né? Então eu fiquei à frente dessa área já tem, 5 anos. Né? Então assim, a gente já teve um crescimento absurdo nesse período, né? Mas a gente começou com um monte de gambiarra, enfim. Mas é só para mostrar que a comparação você pode surgir tanto na esfera individual quanto na esfera coletiva, né? E aí o lembrete que eu trago, isso tem que trazer temor para nós, é que quanto mais te foi dado, mais te será cobrado. Isso. Né? Então a gente, com os recursos que Deus tem nos dado, nós seremos cobrados se nós não os utilizarmos. Né? Então assim, a gente tem que começar a ver que comparações podem ser ruins nesse sentido, ou podem ser boas. A mesma comparação de, minha igreja não tem isso, pode vir uma comparação boa o seguinte, olha, mas se eles começaram pequeno, talvez a gente comece pequeno, e com o tempo essas coisas tomem forma. Né? Então, a gente pode, ao longo das outras perguntas, ir destrinchando essa realidade, né? E quem tem, é claro, a missão, né, Léo, vai evangelizar, por exemplo, antes da tecnologia, já evangeliza o vizinho, já usa, né, já se comunica de qualquer jeito, é só um instrumento, que nem você falou, é só utilizar os instrumentos, né? Isso, a missão já está dada. Já está né? dada. A missão de Deus já está estabelecida, nós, como testemunhas de Cristo que somos, né, independente do meio, a gente tem que levar a palavra. Exatamente. Né? Então isso vai ser num elevador, que às vezes aqui em São Paulo é um negócio difícil, né? Porque parece que você entra no elevador, você se fecha mais, né? É um negócio muito doido. São Paulo tem essa característica, né? E você vai se conformando com isso, né? É um negócio até ruim, né? A gente precisa repensar essas coisas. Mas a gente tem que usar os meios que Deus for dando para a gente levar a palavra, né? É verdade. E falando em comparação, Léo, voltando para a comparação, vamos lá então falar o que acontece quando a gente se compara com os outros. Tá, eu creio que a gente não tem uma resposta única, né? Eu vou falar muito isso hoje aqui. Eu creio que a comparação, quando a gente se compara com outro, isso pode ser bom ou ruim. E a comparação pode ser com uma pessoa boa ou ruim. Então, nisso a gente tem um leque de variações, né? Então, eu lembro quando eu era criança, e meu pai e minha mãe... Meu pai, de maneira especial, cobrava muito a desempenho meu nas notas. Olha... E quando eu tirava uma nota, e não precisava ser muito ruim não, 8, 8,5, ele já reclamava bastante. Ele falava assim, mas quanto fulano tirou? Fulano tirou 9. Tá vendo? Não sei o que e tal. Aí passava, aí eu ficava esperando o dia que eu fosse tirar a nota maior do que o fulano. Aí quando eu tirava lá 9,5, tirava 10. Aí eu tirava 9,5. Eu falei, pai, mas o fulano tirou 9. Mas o fulano não é meu filho? Aí quando eu tirava 10, eu falava assim, mas por que você não tirou 11? Né? Então nunca tive esse negócio de vida sem cobrança. Mas o ponto é que é o seguinte, a comparação ela pode ser muito útil na nossa vida quando nós pegamos boas referências. Bom. E quando nós pegamos isso para tentar um aprimoramento nosso, não visando a comparação com ele, mas visando servir melhor a Deus, por exemplo. A gente serve a Deus em todas as esferas, né, em todas as áreas da nossa vida.
Então eu lembro de experiências profissionais que eu tinha, e antes de Deus me chamar, eu era bem mais bocudo, né? Eu era bastante atrevido no meu trabalho, no sentido de que eu queria uma carreira bem-sucedida. E eu lutava por isso. E eu lembro em específico de um projeto que eu estava servindo de braço direito do gestor do projeto, e tinha pessoas que estavam 6 cargos acima de mim e respondiam, e eu que cobrava essas pessoas. E eu chegava para o meu coordenador e falava assim, você não acha que eu estou merecendo a promoção? Aí eu, dentro da minha humildade, eu falava assim, eu não sou muito melhor que aquele cara? Aí ele falou assim, Léo, o problema é que você pegou um mau exemplo dessa posição. Você se acha melhor do que tal pessoa? Eu falei, não, então, esse é uma boa pessoa no cargo. Então nunca se compare com quem é ruim, se compare com quem é bom. Então eu peguei essa verdade do mundo corporativo, né, e trouxe para a minha vida no sentido de que nós então precisamos pegar bons exemplos para que a gente possa identificar características boas, que são características que são dadas por Deus. Sim. E que podem apontar para Cristo, né? Então, exemplo meu, eu tenho um privilégio, né, e eu falo isso assim, não é querendo puxar sardinha nem nada disso, é porque é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, tenho o privilégio de trabalhar com o pastor Arival. Né? Então, às vezes eu olho, e aí eu falo para Deus assim, rapaz, mas o que o senhor dá para esse homem? Né? Eu falo assim, já brinquei isso com ele, né? Falei, pastor, se nesse período que eu passei com o senhor, eu tiver que ir embora daqui, por algum motivo que seja, qualquer que for, se eu sair daqui com 10% da visão que o senhor tem, se eu sair daqui com 10% desse ímpeto empreendedor que o senhor tem, se eu sair com 10% da automotivação que o senhor tem, se eu sair com 10% disso, eu já aprendi muito do senhor. Porque ele é crente, ele pensa, tem o coração na obra, ele pensa no reino, e eu falei assim, se eu sair com essa vontade de trabalhar, acho que nesse sentido a gente é parecido, mas se eu sair com coisas que eu não tenho, então eu olho para ele e falo assim, oh Deus, me ajuda aí, me dá um pouco desse negócio também, mas para o reino, não é para mim. Porque muitas vezes eu fico pensando o seguinte, olha, pode ser que um dia Deus vai me colocar numa posição e que eu tenha que ter essas características. E se eu não as tiver, eu creio que eu vou cuidar mal do rebanho de Deus. Então eu falo assim, olha, me dá um pouco disso que esse homem tem. Né? Da mesma forma que eu olho para outros pastores, eu olho para outras pessoas. Às vezes eu olho para pessoas no dia a dia e falo assim, eu queria ser tranquilo igual aquele ali. Eu queria ser amoroso como tal pessoa. Eu queria ser menos bruto e parecer mais com um fulano. Então esse é o tipo de comparação que eu estou vendo que, de uma certa forma, por trás, com quem que eu estou me comparando? Com Cristo. Com aquele que eu deveria me comparar. Era isso que eu ia falar. Que é o meu parâmetro máximo, né? Então, assim, quando eu olho para isso, eu falo assim, eu vejo características de Cristo em tal pessoa. Uhum. E viver na igreja, a gente vai ter que ver isso. Senão nós não estamos vivendo na igreja. Se eu não enxergo com as pessoas erradas. Se eu não enxergo a característica de Cristo nas pessoas, tem alguma coisa errada. Essa pessoa não é crente. Porque o crente tem características de Cristo. Então, quando eu começo a olhar isso, eu vejo Cristo materializado na vida do meu irmão. Então, eu preciso desejar isso para mim. Sim. Né? Então, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Né? Eu luto com ansiedade. Então, isso aí o pastor, a gente também é parecido. Eu também. Aí eu vendo e falo assim, mas eu queria ser tranquilo igual fulano. Fulano consegue olhar para a situação. Consegue olhar para a situação e ficar. Eu queria ser, por exemplo, pacificador como o Teruya. Pacificador também. O Teruya, até não sei se ele entendeu que eu dei o livro ou se eu emprestei, mas de qualquer forma pode ficar para ele. Tem um livro chamado O Pastor Pacificador. Eu falei para ele, Teruya, eu acho que esse é o dom que Deus te deu. Eu acho que a tua função no corpo de Cristo vai ser sempre exercer isso aqui. Porque ele tem isso nele. É um dom que Deus deu para ele. Eu falei assim, eu também preciso disso. Porque no fim das contas, quando a gente olha para Romanos 8:29, na nossa vida é uma caminhada de santificação que tem como alvo final a conformação à imagem de Cristo. E se eu vejo características de Cristo nos outros, eu tenho que pegar para mim. Eu quero ter isso para mim. E não de uma maneira de querer ser melhor do que ele, mas simplesmente de querer ser mais parecido com Cristo. Exatamente. Agora, se eu for querer fazer isso, para eu ser, entre aspas, um presbítero melhor do que ele, um professor melhor do que fulano, um prego melhor do que ciclano, esquece isso. Isso é a motivação do capeta, você está errado, você está no caminho assim completamente torto.
Agora, se o teu objetivo é servir melhor a Deus, e aí você vai servir melhor a Deus com a sua vocação, independente de qual trabalho que for, nos seus relacionamentos, isso é bastante importante. Então eu vejo que a comparação, ela tem algo muito útil. Mas, por exemplo, você quer ver uma hora que a comparação vai ser muito ruim? Quando eu, movido pelo meu orgulho, vou virar e falar assim, eu sou mais crente do que a Lídia. Mas você é mais crente do que Cristo? Porque a comparação final daquilo que é excelente é Cristo e não meu próximo. Caraca, que interessante isso. Entendeu? Então, assim, quando eu começo a olhar para outras pessoas e me sentir melhor do que elas, isso me traz uma alegria no coração, porque eu sou bom, você não entendeu errado, você entendeu tudo errado. O Espírito precisa despertar teu coração para que você, então, lembre de que o objetivo de ser parecido com Cristo, a gente não vê Cristo se comparando com os outros, assim, eu sou melhor do que você. Exatamente. Mas ele era melhor que os outros? Ele é perfeito. Ele é perfeito, né? Então a gente precisa aprender, inclusive, com a humildade de Cristo. Exatamente. Então, quando eu uso a comparação para me sentir melhor, ou quando eu uso a comparação para querer buscar coisas que não agradam a Deus, quando eu começo a usar a comparação para questionar os planos de Deus para a minha vida, para questionar aquilo que Deus tem feito na minha vida, porque muitas vezes, quando eu volto, principalmente, né, de maneira muito mais intensa no meu passado, não que isso não esteja presente hoje, eu olhava assim e falava assim, por que fulano está bem sucedido e eu não? Ou então, abrindo meu coração aqui de uma maneira mais intensa, tem 13, vai para 13 anos que eu e minha esposa a gente tenta ter filhos, né? E a gente olhava assim, por que os outros estão tendo e a gente não? Passava pelo coração? Pô, várias vezes passou. Pô, nós fomos os primeiros, né, dentro do nosso grupo de amigos, fomos os primeiros a tentar ter filhos. E nós fomos os únicos que ficamos sem até agora. Então, quando a gente, pelo processo de sofrimento que a gente foi sendo trabalhado por Deus, a gente falou assim, por que eles têm ou não? É uma comparação péssima. Porque eu estou questionando aquilo que Deus está fazendo na minha vida e o que Ele tem para mim. Ou então, quando você pensa no sucesso financeiro, quando você pensa, eu até falei na aula de ontem, né? Deus, Ele vai... Eu gosto de ver, assim, em termos de provações, de dificuldades na vida, Deus como um alfaiate. Então, por exemplo, se Deus fizer um paletó para mim, Ele vai servir em você? Não. Isso é o que Ele faz com o sofrimento, com as provações. Aquilo que Ele desenvolve para a minha vida, serve na minha vida. Porque eu tenho os meus problemas do meu coração que precisam ser resolvidos. E você tem os seus. Então, muitas vezes, e eu passei por isso no seminário, eu trabalhei quase 10 anos antes de chegar no seminário. Aí, quando chega lá, as pessoas falam assim, porque o Léo é rico, né? Então, ele não tem dificuldade nessa área. Primeiro que eu não sou rico, mas de fato sou abençoado, mas estou longe de ser rico. Mas eu virei para o cara e falei assim, você quer trocar os problemas da sua vida com das minhas? Porque você não sabe os problemas que eu passo. Como se existisse algum crente que tivesse uma vida isenta de problemas. Exatamente. Então ele olha e fala assim, não, se eu tivesse o que o Léo tem, eu estaria tranquilo. Mentira, né? Aí, assim, você passa por problemas de saúde na sua família que a outra pessoa não vê. Você tem entes queridos seus que estão prestes a falecer e o outro não está sabendo. Aí tinha uma pessoa muito característica na minha turma que falava assim, não, porque fulano de tal é inteligente. Por isso que ele tira nota. Só que ele não viu tanto que o cara esforçava, ele não esforçava o mesmo tanto. Então, assim, essas são comparações ruins. Então, eu creio que existem comparações boas, que são, assim, muito importantes para a nossa vida, até porque, muitas vezes, quando a gente fica só olhando somente para nós, e a gente não olha para outros, a gente vai ter mais dificuldade de encontrar nossos defeitos. Então, por exemplo, como eu saberia que eu sou uma pessoa mais estourada se eu não tivesse uma pessoa mais calma por comparação? E aí, sempre apontando para o exemplo máximo, que é Jesus Cristo, que é a régua mais alta e a única régua que a satisfaz os parâmetros divinos, é nele que eu me espelho, que eu deveria me espelhar, né? Então, eu creio que as comparações podem ser boas ou ruins, isso vai depender da motivação do nosso coração, com quem nós estamos nos comparando, né? Com qual objetivo, né? E essa aponta a ideia da motivação, qual o objetivo disso? E se nisso eu vou estar glorificando a Deus ou não.
então a comparação pode ser boa ou ruim. Exatamente. Lembra de uma conversa que eu tive ontem no almoço, que você falou, né? Logo que Cristo me chamou, e aí eu olhei para pessoas crentes, mas homens crentes, os meus primeiros amigos pastores, assim, eu falava, cara, eu quero ser igual a eles, porque refletia Cristo. Aí você vê, foi o que a gente comentou, né? O que uma vida que busca ser fiel a Deus faz diferença. É o próprio evangelismo, é a Bíblia que as pessoas não leem, né? Por isso que é bonita essa luz de Cristo que brilha, e vale a pena a comparação, diferente da comparação que destrói, né, Léo? Que é um problema da nossa geração que a gente está falando. Mas como é importante para o cristão reavaliar isso, estou sendo sal e luz, né? Porque eu creio que a gente vai chegar aqui no tópico, né? Aí eu não quero antecipar, mas eu creio que a gente vai chegar na ideia da comparação que é feita hoje, principalmente por conta das redes sociais. Isso. Eu creio que a gente vai chegar lá, né? Então eu não vou falar disso agora, mas a gente pode, de fato, comparações boas e ruins. E boas e ruins que a gente vai chegar. E pode aproveitar e mandar sua pergunta aí, que eu estou de olho aqui no chat, eu já pergunto, né? Vai mandando aí, que eu sei que você está ligadinho, tem bastante gente acompanhando a gente. Olha só, Léo, a comparação, ela pode ser considerada como uma busca pela perfeição? Eu acredito que pode. Porque até pelo que a gente pode, falou, não né? pode, né? Pode, não pode. Mas tem dois tipos de perfeição ali, né? Tô lembrando, eu tô... Expectativa e realidade. Eu tô lembrando aqui muito de um professor que eu tenho um carinho muito grande, o Weber Júnior, né? Que às vezes ele fazia uma pergunta, né? Ele falava assim, é isso ou isso? Ele falava assim, sim e sim. Né? Eram as duas coisas que assim, parece que não tem conexão, né? Então, a pergunta é... Se pode ser considerado uma busca pela perfeição, a comparação. Sim e não, né? Sim, porque se eu busco coisas que não agradam a Deus, eu não estou caminhando à perfeição. Só né? Equivocado. Mas uma outra coisa importante, né, é até a ideia de se a gente deve ou não buscar perfeição nessa vida. E como, né? A minha pergunta, e aí eu pergunto para você, a gente deve ou não buscar perfeição nessa vida? Eu acho que o nosso olho tem que estar naquele que é perfeito. Buscar ser igual àquele que é perfeito. Buscar ser igual a Cristo. Mas a perfeição... eu trabalhei sobre isso, Léo. Agora a gente que todo programa eu faço isso, né? Eu devolvo a pergunta para a entrevistadora. Porque uma vez a gente trabalhou muito, né? Assim, a gente busca a perfeição e a gente se torna exigente, só que às vezes acaba atropelando e dando sérias consequências desastrosas aí. E aí eu vi que Deus faz através da gente tudo que a gente tem de bom vem dele. Buscar a perfeição de uma forma exagerada muitas vezes não é saudável, né? Mas quando a gente glorifica a Deus pelo aquilo que ele tem feito através de nós, a gente não busca a perfeição de uma forma errada, né? Não dá para falar rápido porque você fica com essa mania de fazer perguntas. Mas a ideia é o seguinte, né? Primeiro a gente entender o que é perfeição. De que perfeição a gente está falando? A gente está falando do corpo perfeito, da conta perfeita, da família perfeita, ou a gente está falando do caráter perfeito? Do caráter perfeito. Se eu estou falando do caráter perfeito, né? Quem é o caráter perfeito? Cristo. É Cristo. E aí, as Escrituras nos dirão que sede santos... Porque eu sou santo. Porque eu sou santo. E o que é santidade, se não a perfeição? Então, a gente precisa entender que a vida cristã, ela é uma busca pela perfeição. Sim. A vida cristã verdadeira tem que ser uma busca pela perfeição. A perfeição nos parâmetros daquele que é perfeito. A perfeição naquilo que precisa ser perfeito. E não no que nós entendemos que é perfeito. Então, a vida cristã, ela tem sim, e a comparação pode ajudar nisso. E aí, quando eu me comparo com Cristo, e eu vejo, olha, eu estou distante de Cristo em qual aspecto da minha vida? Sem muito esforço em todos. E aí, a questão é que eu vou estar mais distante em uns do que de outros. Mas a caminhada cristã toda é a conformação da imagem de Cristo em nós. Ou seja, a vida cristã toda é a busca pela perfeição. E essa perfeição vai ser resultado do agir de Deus na nossa vida e daquilo que Ele, então, pela graça que Ele derrama em nós caminhamos fazendo. Então, a vida cristã, ela é sim uma comparação em busca da perfeição, no sentido de que nós olhamos para aquele, o único, que pôde e poderá, porque ninguém mais vai conseguir fazer isso, atender todas as exigências de Deus, e nele nós, como diria Hebreus 12, caminhamos com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, porque ele é o nosso parâmetro para tudo nessa vida. Então, a comparação em busca da perfeição é válida quando a comparação em busca da perfeição é feita em Cristo. Quando a comparação em busca da perfeição é feita numa pessoa bem-sucedida, humanamente falando, uma pessoa que tem um bom cargo, um bom salário, ou uma pessoa que aparenta ter uma boa vida, a pessoa que tem posses,
a pessoa que tem sucesso, a pessoa que tem muitos seguidores, quando a comparação e a busca é essa, é errado. Ô Léo, mas tem uma coisa aí também que Cristo tem uma perfeição que nós nunca, mas nunca nenhum ser humano da face da terra vai chegar a alcançar. E isso pode causar frustrações, às vezes, muitos cristãos, inclusive, por não conseguir superar, não conseguir superar os pecados. E eu queria que você falasse uma palavra para esse processo, para entender como conseguir lidar com esse processo de dificuldade, entender que também... Antes disso, quero fazer uma pergunta. Será que nunca... Não, quando ele voltar assim, lá assim, tá, eu sei. Não, nunca é uma palavra muito forte, muito boa. É só pra gente lembrar... Nunca aqui na Terra. Exato, só pra gente lembrar que quando Cristo vier, a segunda e a última vez, tá certo? Segunda e última. Não tem elevador, vai e desce toda hora, tá bom? Então, segunda e última vez, que ele virá para julgar vivos e mortos. Nessa vez, a obra de Cristo será concluída. Aí sim. E aí nós seremos glorificados. Como eu espero esse dia? É por isso que eu falo que eu não vejo a hora de partir. Eu também. Mas, então o ponto é que vai chegar um momento que sim. Mas calma, tem tempo aqui ainda, né? Durante essa existência aqui na Terra, e eu estava até conversando agora... ainda não. Quando estava conversando com o Rafa aqui na reunião de oração, a maneira como nós vivemos nesse tempo e a maneira como Deus esfrega na nossa cara, popularmente falando, as nossas imperfeições. Isso. E uma coisa que a gente tem que acostumar, a gente tem que se acostumar a viver, é o seguinte, nós não seremos perfeitos. Não, aqui não. Mas a gente vai morrer tentando. Essa é a ideia. Boa. A ideia do cristão é essa, a gente não vai ser, não, mas a ordem é que você morra tentando. Amém. Não até porque o Espírito habita em você para que esse processo seja contínuo. A habitação do Espírito tem a ver com a conformação da imagem de Cristo. Só que durante essa caminhada, Deus ele vai nos lembrar, porque a gente, vou falar aqui uma linguagem mais popular, se a gente é meio bocó, e às vezes a gente começa a achar que a gente está bom. Né? Então a gente começa a achar, por isso que Paulo fala assim, aquele que acha que está em pé, veja que não caia. Né? Então, quando a gente começa a olhar para isso, o nosso coração começa a achar que a gente está muito bom, e aí a gente começa a achar que a gente merece coisa, inclusive que a gente merece salvação, a gente vai começar a achar que a gente tá muito bom nessa história, e a gente vai achar que por conta das nossas forças a gente derrotou algumas fraquezas nossas. E ontem, né, inclusive, eu dei uma aula ontem à tarde, falando sobre a graça desconfortável e a transformação do cristão. A maneira como Deus nos lembra das nossas dificuldades, dos nossos pecados, e a maneira como Ele trabalha em nós através das dificuldades e como Ele vai trabalhar em nós através da humilhação. Porque Deus ele vai nos humilhar sim, quando nós não atingimos esses parâmetros, quando nós olhamos, e aqui como cristão a gente tem que ser muito tranquilo, quando a gente olha para Cristo, a gente vê as nossas dificuldades, isso tem que nos trazer vergonha, isso tem que nos humilhar, mas a gente tem que lembrar que existe uma outra parte do processo chamado graça. E é a graça, então, que completa em nós essa obra. É a obra de Cristo, né? Eu gosto de uma expressão que a gente vai passar de ano com o boletim de Cristo. Foi Cristo quem tirou as notas máximas e nós que vamos passar com esse boletim, tá certo? Então, a graça vai nos lembrar disso e a graça, então, conforta o nosso coração para que a gente continue nessa caminhada. Então, quando a gente olha, e aí eu gosto... Não é à toa que Paulo escreveu Romanos 8, vai falar assim que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou então, quem nos separará do amor de Cristo? Está no mesmo capítulo. A questão é que não existe circunstância, não existe frustração. Aqueles que foram salvos por Cristo jamais serão separados dele. E mesmo nessa nossa busca por perfeição, que aqui sempre vai ter o ruído, a gente sempre vai estar de maneira... errada fazendo essa busca, a gente vai falhar nessa busca, a graça tem que agir em nosso coração. Se a graça não agir, aí a gente vai ficar zureta, a gente vai ficar desnorteado. Então, o meu conselho a você é aprenda mais sobre a graça de Deus. Aprenda mais daquilo que Deus faz na vida dos seus eleitos.
veja, né, o exemplo o texto que eu usei ontem de base na aula foi a luta de Jacó com Deus. E Deus, através de um toque, deixou Jacó manco pro resto da vida. O que para nós parece estar longe da perfeição. Mas essa marca lembrava Jacó, que depois se tornou Israel nesse ato, nessa mesma cena, de que as dores e algumas imperfeições aos nossos olhos são lembretes de que existe um que é perfeito e fez uma boa obra por nós. Existe aquele que é perfeito e fez aquilo que eu e você seríamos incapazes. Então eu creio que lembrar da obra de Cristo, lembrar da habitação do Espírito, lembrar do amor de Deus e da sua graça que nos transforma é algo importante, né? E aqui, vou fazer o que eu sempre faço, quebrar a perna da produção, eu vou indicar para você um livro, né? A Graça Extravagante, né? Boa! Eu creio que quando a gente entende mais da graça, né? E aqui dentro das nossas limitações, dentro da nossa finitude, o pouco daquilo que nós conseguimos entender sobre a graça de Deus já trabalha muito no nosso coração, né? Então, a Graça Extravagante da Barbara Dugwid, né? Um livro aí que eu ainda não li, mas o meu amigo, e que eu tenho muito respeito por todas as indicações de livro dele, Pastor Nilson, Sim. não apenas leu, como está terminando de ler pela 5ª vez. Né? Então, se ele está lendo pela 5ª vez, eu recomendo fortemente que você leia. E você falou da graça, Léo, me lembrou algo muito interessante que eu li uma vez, que a graça, ela tem a medida exata para o que a gente precisa hoje, né? Quando a gente anda ansiosos, não tem graça para aquela ansiedade além do que a graça que Deus permitiu hoje. Então, andar ansioso é um desperdício da graça de Deus, né? Tipo, você não tem a graça na medida. Quando você anda ansioso, você está preocupado além do que você deveria se preocupar hoje, né? Então, a graça está na medida certa. Se você anda ansioso, tem além da graça da medida certa. Então, você tem consequências que a graça de Deus não está na medida certa, ou seja, está fora, não vai cobrir. Você vai ficar mal, você vai ficar triste, você vai ficar vazio, depressivo. Né? Eu abri o celular aqui só para acompanhar as perguntas no outro canal, né? A Lídia está em outro ou em outro. Ai, eu não estava me distraindo. Não estava me distraindo de vocês, não. Mas então, só para complementar esse raciocínio seu, tem uma frase do Hernandes que eu gosto bastante, né? Uma daquelas frases, ele é um poeta, né? Aí quem não é tem que aproveitar das frases dele, né? Essa ideia da ansiedade, né? Se a gente está ansioso por algo que pode acontecer, se essa coisa acontecer, a gente vai ficar ansioso 2 vezes. A gente vai sofrer porque a gente estava esperando que acontecesse, e depois que aconteceu, a gente vai continuar sofrendo. Agora, se ela não acontecer, a gente sofreu por algo que não aconteceu. Então a gente sempre vai desperdiçar um tanto de sofrimento, né? Então a ansiedade, ela é bem burra, né? E eu falo como ansioso. Eu também, eu faço minhas suas palavras. Tem uma pergunta muito boa, mas eu vou deixar para depois, que eu tenho um recado importante, Léo, mas enquanto isso, já vai pensando aí, que se comparar a um tipo de inveja, antes do Léo responder essa pergunta do pastor Léo, eu quero dar um recado que é uma comparação saudável para você, um recado muito bom, mas vai preparando, vai lendo aí as perguntas, Léo, que a gente vai responder já aproveita e manda a sua também. Tá bom? Olha só, vamos falar sobre saúde. Aí vale a pena uma comparaçãozinha para ver se eu estou cuidando bem, se eu não estou, né? Bom, muita gente ainda desconhece a eficácia da medicina natural no auxílio de tratamentos e como ela pode contribuir para a melhora da nossa saúde no dia a dia. Os óleos essenciais, por exemplo, Drops of Life, da aromaterapia, são usados há mais de 5.000 anos atrás, e a própria Bíblia tem diversos relatos sobre o uso da aromaterapia. Alguns hospitais dos Estados Unidos e da Europa já usam como auxiliar em alguns tratamentos. E pensando nisso, eu quero falar para você do trabalho maravilhoso que a Ana Paula Albuquerque faz. A Ana, ela é representante oficial dos óleos essenciais Terra. Ela faz um acompanhamento personalizado do seu quadro. Ela indica os melhores óleos para atender a cada necessidade, além de todo um protocolo individualizado sobre as formas de usos e funções de cada óleo receitado, com um preparo, sinergias específicas para cada caso. E para conseguir ver o seu caso, ver o que você precisa, cada problema,
você pode entrar em contato com a Ana Paula Albuquerque pelo número 011 São Paulo 981-589-186. Vou repetir, 981-589-186 ou pelo Instagram da Drops.of.life. Drops of Life, uma comparação boa que você pode fazer. Tô com a minha saúde boa? Não tô? E é uma dica especial de saúde para você cuidar da sua saúde. Então, entre em contato com a Ana Paula Albuquerque, 9940-69430 também. É outro telefone, ou pelo Instagram que está aparecendo na sua tela. Ó, vou repetir o Instagram agora de forma correta, tá? Vou corrigir. _ drops.offlife _ esse é o correto, tá? _ drops.offlife _ dica preciosa para você, tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. E vamos lá voltar a falar sobre comparação, vamos lá. Enquanto a gente fala de comparação, só mandar um abraço, eu vi aqui que o pastor Roberto Carlos mandou mensagem aí no grupo, o pastor está lá em Pau dos Ferros, lá, tá mandando bala lá no trabalho. Deus continue te abençoando aí, pastor. Amém, amém. Pastor, um abraço da IPP TV e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ô, Léo, a comparação é um tipo de inveja? A Alessandra perguntou. Pode ser. Pode ser. Né? Dentro do que a gente falou aqui, e aqui eu creio que a gente pode entrar naquele aspecto das redes sociais. Né? Então, quando a gente olha hoje, as pessoas ficam olhando muito as pseudo-vidas perfeitas que aparecem no Instagram ou no Facebook, né? Me parece que esse tipo de prática é mais comum no Instagram do que no Facebook. Mas a gente pode começar a invejar, né? Comparar com pessoas, invejando o que elas têm, invejando o que elas são. Isso pode, né? Isso pode, de fato, a comparação pode ser uma inveja, né? Mas, como a gente já falou aqui em outros momentos, não, a comparação pode ser algo bom, né? Então, isso vai passar da motivação do coração, vai passar qual é, por exemplo, né? A minha reação diante de algo que uma pessoa tem e eu não tenho. Se, por exemplo, a minha reação é tristeza, no sentido de que se eu tivesse aquilo, eu seria mais feliz, humanamente falando, isso está errado. Agora, se eu olho para aquilo, como eu falei, eu olho para o pastor Arival e eu gostaria que Deus me desse alguma dessas características, enquanto eu não tenho, eu estou satisfeito com o que Deus tem me dado e da maneira que Ele tem trabalhado na minha vida, isso é um sinal de que não é inveja. Né? Então a gente precisa, como sempre, né, como cristãos, a gente tem que ter sabedoria para analisar as circunstâncias, para analisar o tipo de comparação. Eu creio que a maneira como nós reagimos diante de algo que nós não temos muito, né? Vai nos mostrar qual é de fato a motivação do nosso coração. Né? Então, se eu não tenho determinado carro, se eu não tenho determinada viagem, se eu não tenho determinado corpo, se eu não tenho determinados, teoricamente, amigos, e isso me traz tristeza, indiretamente eu estou murmurando a Deus que Ele não sabe o que Ele está fazendo na minha vida. Né? Quando eu reclamo de algo que eu não tenho, de uma maneira que traz tristeza ao meu coração, que é muito diferente eu virar para Deus e falar assim, Senhor, me dá mais ousadia. Tipo o pastor Arival, me dá mais uma visão mais empreendedora. Me dá uma visão melhor do Teu reino e de que maneira eu posso usar os meus dons. Se eu oro por isso, eu busco por isso, e o meu coração continua satisfeito em Deus enquanto eu não tenho, tá ok. Né? Agora, se isso me leva a murmurar, se isso me leva a uma tristeza, se isso me leva a reclamar de Deus por conta disso, aí eu vejo que a motivação está errada, né? E assim as comparações vão se desenrolando, né? Ou seja, um termômetro é ver se aquela qualidade que você está comparando é Cristo, né? A outra, se não for, é pecado, né? Pode ser pecado de comparação? Pode, né? Considerado pecado. E tem que consertar, né? Veja, igual você colocou, né? A gente também conversou sobre isso, né? Se eu desejo algo que não... E eu desejo dessa maneira intensa algo que Deus não pediu que eu fosse... né? Isso que eu ia falar. Você falou, às vezes a gente pede para ser mais ousado, mas às vezes a pessoa... Não sei, se eu estiver errado, me corrija, tá? Que você gosta também, né? Mas olha só, sei lá, mais extrovertido, vamos dizer. Aquele que é mais tranquilinho, gostaria de ser mais extrovertido, mas às vezes Deus usa ele daquela forma também, né? Então a gente tem que pedir, sem dúvidas, não é? Sem dúvidas. Né? A gente tem que lembrar que a graça de Deus, ela é multiforme.
né? O texto bíblico fala da multiforme graça de Deus, uma outra possibilidade de tradução é multicolorida. Isso significa que, por exemplo, não existe certo e errado de ser extrovertido ou introvertido. Né? Não existe certo e errado nisso. Por exemplo, as pessoas não têm todos os dons espirituais que existem. Sim. Cada pessoa tem um tipo. Então a gente não pode esquecer que o Espírito vai agir em nós, nos capacitando, nos dando dons, nos dando personalidades e usando cada um de uma forma. Então quando a gente olha lá os 12 discípulos, Pedro era de um tipo, João era de outro. E eles se comparavam para ser mais parecido com Cristo. Eu acho fenomenal isso. Então assim, se você vai olhando os discípulos, aí Paulo já era de outro. Então existem características que são pessoais, que Deus nos fez assim, né? Então assim, eu tive uma reflexão, isso aí é para outro assunto, né? Mas eu tive uma reflexão no momento da minha vida, porque eu sou um pouco agitado, né? Então, esses dias até falaram, não, pastor, você está mexendo o pé, parece estar ansioso. É porque ficar muito tempo parado, às vezes, para mim, é muita coisa, né? E eu cheguei à conclusão que se Deus havia me feito de uma maneira mais agitada, se Deus havia me feito, e aqui eu não estou falando da agitação, de uma inquietação, de uma ansiedade pecaminosa, estou falando de agitação, de ser uma pessoa mais acelerada no dia a dia, né? Se Deus me fez assim, será que não é assim que Ele vai me usar? Então, se Deus me fez mais extrovertido, se Deus me fez com menos vergonha de falar em público, se Deus me fez... será que não é assim que Ele vai me usar também? Da mesma forma que Ele vai usar aquela pessoa que tem vergonha de falar em público, mas vai usar nos bastidores. Né? Então a gente tem aqui na TV, a gente tem um pessoal que não aparece, um pessoal que rala o dia inteiro aqui. E se eles não trabalharem, a Lídia não aparece e eu não apareço no ar para vocês assistirem. Então assim, existe, por isso que o Paulo em 1 Coríntios vai falar da figura do corpo. Um é mão, outro é cabeça, que a cabeça é o Cristo, né? Mas um é mão, outro é o braço, um é pé, um é dedinho, não sei o quê. Cada um tem uma função dentro do corpo. E não é disso que nós estamos falando. E muitas vezes é natural que a gente queira algumas características que nós não temos. Sim. E a gente pode passar a vida inteira pedindo e a gente pode passar a vida inteira ouvindo não. E isso não é problema, desde que meu coração continue satisfeito em Deus por aquilo que Ele tem feito em mim e por aquilo que Ele tem realizado através de mim. Então, se a nossa satisfação está em Deus, está tranquilo. E é natural que você queira cada vez mais ser parecido com Cristo, que você queira ser mais usado por Deus. Porque é uma espécie, né, de admiração que você tem com alguma pessoa, mas não por quem ela é sozinha, mas porque o Cristo faz através dela. Né? Então, por exemplo, eu estou longe de ter a capacidade explicativa do pastor Nilson. Né? A gente brinca que ele vai nos mínimos detalhes. Mas quando eu olho aquilo me edifica. Em alguns momentos eu queria ter aquela capacidade. Eu não tenho, vou seguindo desse meu jeitão mais simplão. Entendeu? Às vezes, você olha para uma retórica do pastor Hernandes, ou você olha, né, o conhecimento do pastor Augustus, você fala assim, pô, eu queria ter isso. Mas enquanto não tem, ainda eu vou usando do jeito que está. Né? Lógico. Então, é esse tipo de postura que a gente tem que ter diante de Deus. Exatamente. De querer ser melhor, para servir melhor na obra dele, mas ao mesmo tempo saber que para cada dia Ele nos dá o suficiente, Ele nos dá o necessário, Ele nos dá aquilo que a gente precisa para o momento, né? E como Ele usa sem a gente perceber, né? Porque a glória dele é muito bonito isso, porque às vezes a pessoa pensa que não está sendo usado, né? E Deus está usando, ele é sem muito a gente bonito perceber isso. E sem a gente merecer. Sem a gente merecer, espectadores da graça de Deus, é muito bonito isso. Pastor, tem aquela frase que eu até falei no começo, não compare os seus bastidores com o palco dos outros, né? Tem essa coisa interessante. Mas por que eu lembrei dessa frase? Porque hoje nós estamos vivendo numa era em que as pessoas têm se comparado muito e isso traz consequências gravíssimas que chegam muitas vezes, infelizmente, o pastor Arival pregou ontem à noite, sobre até o suicídio. A comparação, ela muitas vezes ela anula um dos lados, e anula aquela obra que Deus tem feito e a pessoa perde o sentido da vida, chegando a extremos, né? E as redes sociais hoje a pessoa vê, se compara, fica triste. Eu queria que você falasse um pouco sobre os perigos dessa comparação. Tá. Aí claramente a gente vê uma comparação pecaminosa, Sim. né? Uma comparação... Se é algo que me distancia de Deus, não pode ser uma comparação boa. Né? Então, perfeito. Assim, isso aí tranquilo, né? Então, assim, se isso me afasta de Deus, isso não está
não está de acordo com o padrão. Primeira coisa. De fato, né, a questão da tecnologia tem permitido com que pessoas se exponham e criem imagens, né, de que são inatingíveis para a realidade de outras, né? Então, eu tenho lido um livro, né, tô meio parado, mas a gente até o livro que a gente está usando como base na série no Sempre Juntos, 12 maneiras como o seu celular tem transformado sua vida, alguma coisa nesse sentido, do Tony Hank. E aí, isso é uma coisa que eu sempre falava com a minha esposa também, eu falei assim, não adianta a gente olhar para a pessoa no Instagram, principalmente se é celebridade, digital influencer, sei lá, o nome que quiser dar nesse negócio, e achar que aquela foto representa a vida dela, aquilo que ela é e a maneira como ela vive. Aquela foto é um retrato de um momento específico que pode ser editado, maquiado, visando passar uma imagem específica, né? Então, nesse livro, inclusive, ele coloca lá 2 pessoas, casos reais, ele não revela o nome, mas casos reais, de uma menina que desistiu de ser digital influencer porque estava acabando com a vida dela. Porque ela estava tendo que fazer dieta mais do que ela queria, porque estava querendo ter o corpo melhor do que ela queria, porque isso, porque aquilo outro. E a outra que estava numa bola de neve de dívidas para ficar postando fotos novas, com biquínis novos, com roupas novas, com tênis novos, com sapatos novos, bolsa nova, aquela coisa toda de mulher, né? Sim. E tudo isso para passar uma imagem para ver se ela tem um retorno. Mas é uma imagem daquilo que ela não é, porque inclusive ela nem tem condições de ter aquilo. Por isso que ela está em dívida. Que triste, né? Então, quando a gente começa a se comparar com isso, e uma outra coisa, né? E isso aqui são o jeitinho brasileiro. Quando você tem um pecado e você quer dar um jeito nisso, aí você usa de alguns raciocínios, né? E um dos meus defeitos é eu não sou a pessoa mais romântica do mundo, né? E às vezes a minha esposa fala assim, pô, mas você podia ser mais romântico, né? Aí eu falo pra ela assim, ó, esse pessoal que fica postando muito eu te amo aí na internet, é porque o cara tá devendo alguma coisa no cartório. Como eu não devo, eu tô tranquilo, né? Também, Léo. Por isso que eu falei assim, eu usei do meu pecado, né? Tentei usar isso aí para justificar. Mas eu cansei de ver, por exemplo, pessoas que eu olhava, eu tô falando de pessoas próximas. Sim. Assim, parece que a vida é perfeita. De repente veio divórcio. De repente, adultério. Verdade. De repente, eu falo assim, mas peraí. É aquele negócio do Instagram de uma semana atrás. Então, assim, a gente tem que olhar, essas comparações podem... Outro exemplo, vamos pegar mulheres, aqui no caso aqui, mulheres que sigam celebridades no Instagram. Então, normalmente, uma digital influencer, por padrão, normalmente, ela vai ser uma pessoa bonita. Nem sempre, mas normalmente vai ser. Normalmente vai ter um corpo bonito, não sei o que, não sei o que lá. Aí, a pessoa que tem uma vida normal, acorda às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para tomar banho, tomar café, pegar um ônibus, ir trabalhar, passar de 8 a 10, 12 horas no dia trabalhando, voltar, cuidar do marido e do filho, quer conseguir encaixar na rotina dela um estilo de vida para que ela tenha aquele corpo, para que ela tenha aquela beleza que é artificial, porque a pessoa vive em função daquilo, né? Então, assim, não adianta. Por exemplo, eu gosto de academia, eu gosto de lutas, eu gosto dessas coisas, e aí eu gosto dos fisiculturistas lá, eu acho legal. Mas não adianta eu querer ter aquele negócio lá, não adianta eu querer ser daquele jeito, porque eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, minha vida tem outro foco. Então, se a gente tiver o foco certo na nossa vida, a gente não vai cair nesse tipo de comparação. Se a gente tiver o foco certo na nossa vida, eu não vou ficar olhando para o Instagram ou para o Facebook, o que quer que seja, né? Ficar em busca de uma outra vida. Porque a gente precisa lembrar que Deus, ele trabalha com pessoas exclusivas, de maneiras exclusivas. A Lídia não é a irmã dela que está aqui nos assistindo hoje, presencialmente. Ela saiu lá do chat, que ela sempre estava todo dia, e está aqui com a gente hoje, né? A gente pode fazer a caravana do sonho, pode fazer alguma coisa, alguma programação assim. Boa. Pode fazer, hein? Né? Quem mais conseguir mais inscritos, vem, olha lá. Vem fazer uma visita pro programa, é verdade. Pode ser isso aí, pode ser isso aí. Tá aqui com a gente, lindo. Mas o ponto é que aquilo que Deus desenhou para mim, e Deus tem planos, né? Deus executará a sua vontade na nossa vida. O que Deus tem para mim não é o que Ele tem para outro amigo de turma meu. Exatamente. Né? Então, o que Deus tem para você não é o que Ele tem para sua irmã, não é o que Ele tem para a Tainá, não é o que Ele tem para a Sara, não é o que Ele tem para outra Débora.
Aqui, a gente tem que lembrar que as vidas estão aí e Deus tem um propósito exclusivo para cada um de nós. Deus tem para você uma forma de te usar na obra dele. Deus vai, dentro das suas limitações e das capacidades que ele tem te dado, te usar na boa obra. Então nunca se esqueça que nós estamos aqui pensando numa perspectiva de eternidade, passando um tempo passageiro aqui nessa terra, visando o reino daquele que é perfeito. E nisso ele tem algo para você, ele tem algo para mim. E dentro daquilo que ele nos dá, ele nos cobrará. Então eu creio que a gente precisa entender qual é a nossa perspectiva de vida, qual é o nosso sentido de vida, né? Para que a gente possa então lidar com essas comparações equivocadas. Então, boa parte, né? A gente vai vendo que várias coisas vão contribuindo para solucionar o nosso problema, né? Mas entender o nosso sentido da nossa existência é algo que vai nos levar a compreender melhor que eu não preciso desejar o que o outro tem. Isso. Porque assim, se eu pegar lá e eu voltar, pensando aqui em termos ministeriais, se eu voltar para o seminário, cara, tinha na minha turma pessoas mais inteligentes do que eu, sem dúvida. Uhum. Na minha turma lá tinha um cara que é gênio. Mas Deus deu essa genialidade para ele, não para mim. Agora o ponto é, o que Deus vai fazer com a minha burrice? O que Deus vai fazer com a capacidade que ele me deu? E não a dele. A dele deixa para ele, a minha para mim, a do Heber Júnior para Heber Júnior, do pastor Orival para pastor Orival, que a gente, cada um, na graça multiforme de Deus, vai sendo usado para isso. É verdade. Então a gente tem que olhar mais para o sentido da nossa vida, para o autor consumador da nossa fé, né, para aquilo que Deus está fazendo no tempo presente. E aí a gente vai começar a abandonar esse tipo de coisa, né, e vai começar a se apegar àquele que a gente tem que se apegar, né. Até recomendo também ter uma aula que eu dei lá sobre o sentido da vida, pesquisa depois no YouTube, aí no site no canal da igreja, né, que talvez possa te ajudar se você está em crise existencial. Nossa, que perfeito, Léo. Eu ia pedir uma mensagem final, mas essa já foi a mensagem já final, fica essa, já estamos estourando o tempo também. Que coisa linda, mas falou muito ao meu coração. Tenho certeza que falou com quem está em casa também. E é esse o segredo, né, Léo? Não tem outra questão. É esse o segredo. É voltar para a Escritura, é voltar para aquele que nos deu a vida verdadeira, né? Aquele que trocou o nosso coração de pedra por um de carne. É verdade. É aquele que pode nos dar, e nos dá, né, como cristãos que somos, a vida abundante, né? Aquele que enxugará do nosso olho toda a lágrima. Exatamente. Então, é voltar para Ele. Amém, amém. Que bênção, Léo, que bênção. Graças a Deus. E para quem pegou pela metade do programa, tem muita coisa importante que foi falada aqui, né? Mas a mensagem principal é essa que você acabou de falar, né? Voltar para as Escrituras, voltar para Cristo. E queria te agradecer, Léo, por estar sempre com a gente, sempre sendo usado por Deus. Agradeço a paciência do pessoal que fica aí. Ai, é bom demais, que paciência. Queria ficar conversando mais, passa voando, né? E hoje à tarde tem sempre juntos com o Léo também, gente, então tem mais. Hoje tem overdose. Overdose não, vai falar sobre o quê? Vai falar hoje, sobre... frustrações. Se você está frustrado na vida, rapaz, se a comparação gerou frustração, o dia é para você hoje, tá certo? Muito bom isso daí, olha que maravilha, tá vendo? Por isso que vale a pena se inscrever no canal do EPP-TV, porque aqui, é conteúdo cristocêntrico, só pra gente se parecer mais com Cristo, a gente começa a partir de nós. E o programa vai continuar disponível, né? Dá pro pessoal compartilhar depois, né? Boa, Léo, exatamente. Se você pegou pelo começo, volta pro começo. Pegou pelas metades, volta para o começo. Exatamente. É isso aí, gente. Tainá, tem um recado especial para quem quer estudar. Léo falou aqui, tem agora o Polo EAD Mackenzie, né, Léo? Muito bom. E Tainá vai trazer informações para a gente. Olha aí. Olá, eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460 para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de Empreendedorismo e Novos Negócios, Jogos Digitais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Logística e Processos Gerenciais.
As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes, nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança. As matrículas estão abertas e as mensalidades custam só R$ 599. Garanta sua vaga usando o voucher Polo Pinheiros. A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Venha estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. E não se esqueça, fazendo isso você garante formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olha aí que oportunidade para você. E vamos lá ver quem está de aniversário hoje? Parabéns para Ana Maria Demades, para o Isael Zoc, nosso amigo Israel, o Marlon também Barbosa, Rafaela Melo Dourado, a Rebeca Coimbra e a Simone Viana. Que Deus abençoe muito seu dia, comemore, agradeça ao Senhor pelo que Ele tem feito, faz e fará na sua vida. Que seja um ano abençoado e muitos para a glória de Deus. Obrigada pela sua companhia, ficamos por aqui, mas amanhã estaremos de volta com um programa para edificar sua vida, nossa vida. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e continue aqui no canal da IPP TV. Até amanhã!